Olá, pessoal! Muito tempo que eu não venho aqui falar do Platão, dos diálogos de Platão, que eu demorei para acabar o Timeu e o Critias. O Timeu e o Critias são diálogos que você pode ler praticamente juntos, porque o Critias é uma continuação do diálogo Timeu. Forma mais ambiciosa as reflexões de Platão sobre a realidade. Enquanto Timeu procura explicar a origem do universo, da alma, do corpo e da natureza, o Critias apresenta uma aplicação histórica e política desses princípios, mostrando como a ordem ou a desordem podem manifestar-se nas sociedades humanas. Foi muito interessante ler o Critias não, o Timeu, e aí eu ia falando, gente, parece que eu estou lendo um livro de biologia, depois parece que eu estou lendo um livro de cosmologia, assim, de como foi criado o cosmos, sabe? Um livro de astrologia, talvez, assim, astronomia. Ficou bem interessante. E eu ficava, nossa, eu tô lendo um diálogo de Platão, de filosofia, mas tá sobre a organização do mundo. No Timeu, Platão parte de uma pergunta fundamental. O universo sempre existiu ou teve princípio? Sua resposta é o mundo sensível. Sua resposta é que o mundo sensível, por estar sujeito ao nascimento, à transformação e à destruição, necessariamente teve uma causa. Surge então a figura do demiurgo, o artifício divino que contempla os modelos eternos e organiza a matéria caótica segundo a inteligência e medida e harmonia. Né? A medida e a harmonia. Então, assim, ele está tentando entender ali, o Sócrates, através ali, o Platão, como esse mundo foi criado, organizado, como o caos que sempre existiu, que sempre esteve ali, foi organizado e harmonizado. Que esse caos jamais poderia ter sido organizado sozinho. Precisava de uma inteligência ordenadora do caos. E para ele, essa inteligência seria Deus. Não esse Deus que a gente conhece cristão, tá? O Deus daquela época não era um Deus cristão. O cosmos não nasce do acaso. Ele é fruto, desculpa, de uma ordem racional. Então, esse Deus, para eles, ele é o demiurgo. O demiurgo, sendo bom, deseja que tudo seja tão bom quanto possível. Por isso, transforma a desordem em ordem, produzindo um universo que é ele próprio e ser vivo dotado de alma e inteligência. A alma do mundo é criada antes do corpo do universo, pois a alma possui prioridade sobre a matéria. Os cosmos inteiros tornam-se um organismo vivo, governado por proporções matemáticas, ciclos regulares e movimentos harmoniosos. O tempo surge como imagem móvel da eternidade, manifestando-se através dos movimentos dos astros, dos dias, dos meses, dos anos. É muito legal ler o Timeu por isso. Você vai entendendo ali que ele está tentando entender como esse nosso mundo é organizado, toda a questão do tempo, dos meses, das estações do ano, de como que é o mundo durante as estações do ano, durante o dia. É muito bom. A observação do céu conduz os seres humanos à descoberta do número, da medida, da investigação filosófica. Contemplar a ordem do universo torna-se um caminho para contemplar a própria ordem da realidade. Platão entende essa mesma estrutura ao ser humano. O corpo e a alma refletem. Então, Platão estende, desculpa, foi mal, ele entende. Platão estende essa mesma estrutura ao ser humano. Corpo e alma refletem em menor escala a organização do cosmos. Eu até pensei assim, uma vez um pouco panteísta, mas o Platão ele não é cristão católico nem nada. O Platão ele tem nos seus diálogos você não pode ler ele tão literal. Você tem que ler os diálogos de Platão metaforicamente, muito com uma questão assim quase de poesia. Então você não pode ler o Platão literal, tudo bem. Tem que ler com esse sentido muito metafórico. A alma possui diferentes aspectos: a razão, a coragem e os desejos. A vida virtuosa depende da harmonia entre essas partes. Estou falando da harmonia da alma. Quando a razão governa, auxiliada pela coragem e moderando os desejos, surge a justiça interior.
Quando os desejos dominam ou quando os prazeres e dores tornam-se excessivos, instalam-se a desordem da alma. Por isso, Platão considera a ignorância o maior dos males. O ser humano não busca conscientemente aquilo que sabe ser mal. Ele procura aquilo que imagina ser o bem. O erro nasce quando a alma perde a capacidade de reconhecer o verdadeiro bem. Essa desordem não afeta apenas a alma. Corpo e alma influenciam-se mutuamente. Uma alma perturbada adoece o corpo, e o corpo desequilibrado perturba a alma. O Platão é aquele que criou a academia, então o Platão falava que além de você estudar a sua mente, né, que é a sua alma, e você também tem que exercitar o seu corpo. O seu corpo não pode ser deixado de lado por você. Eu ia falar negligenciado por você. Ele tem que ser cuidado por você, o seu corpo. Porque o seu corpo importa tanto quanto a sua alma. O seu corpo ser educado importa tanto quanto a sua alma ser educada e ordenada. A saúde para Platão consiste numa justa proporção entre todas as partes do ser. O mesmo princípio vale para a cidade. Assim como existe uma alma ordenada e uma alma desordenada, existem também cidades justas e cidades corruptas. E é justamente nesse ponto do diálogo que Critias retorna à discussão. O outro diálogo, né? O Critias apresenta a narrativa da antiga Atenas e da Atlântida, né, que é um mito. Segundo o relato, preservado pelos sacerdotes egípcios e transmitido através de 10 gerações, teria ocorrido há 9.000 anos uma grande guerra entre povos poderosos que habitavam além das colunas de Heráclides e antigos atenienses. Platão utilizava essa narrativa não apenas como história, mas como símbolo filosófico. A antiga Atenas representa uma sociedade ordenada segundo a virtude, enquanto a Atlântida simboliza o processo gradual de corrupção que ocorre quando a riqueza, o poder e os desejos passam a dominar a comunidade. Um dos aspectos mais interessantes do Critias é a reflexão sobre memória histórica. Os sacerdotes egípcios afirmam que os gregos são como crianças porque constantemente esquecem o seu passado. Lembrando que a Grécia tem uma cultura de oralidade, então talvez esse esquecimento seja porque era uma cultura muito mais oral do que escrita, e os egípcios, eles sabem, né, que era mais escrita, eles foram criando também escrita, os egípcios, então talvez eles conseguissem guardar mais a sua memória do passado. É só um parênteses aqui. Catástrofes naturais, guerras e destruições sucessivas fazem com que civilizações percam a lembrança das suas origens. A história humana aparece, então, como algo frágil. Povos inteiros podem desaparecer, suas obras podem ser destruídas e seus nomes podem ser esquecidos. Apenas fragmentos permanecem através da tradição. Platão observa que a investigação histórica e mitológica só se torna possível quando as necessidades básicas da vida já foram satisfeitas. E faz sentido, né? Se pensar sobre isso, é só quando você está ali bem em outras partes da sua vida. Antes disso, os seres humanos estão ocupados apenas com a sobrevivência. Somente quando existe a estabilidade surge o lazer, necessário para a reflexão, para a filosofia e para a preservação da memória. Isso eu acho que permanece até hoje. Uma sociedade que não tenha isso, ela tenha mais dificuldade as pessoas de realmente ficarem pensando sobre essas questões, que são importantes, não é perda de tempo. Nesse sentido, Critias contempla perfeitamente o Timeu. O primeiro mostra a ordem dos cosmos, né, o Timeu. O segundo mostra como essa ordem pode ou não ser refletida na vida humana. A principal lição dos dois diálogos é que existe uma estrutura racional atravessando toda a realidade. Concordo. Não estamos em desordem. Tem uma ordem racional atravessando isso.
O universo, a alma, o corpo, a cidade e a história obedecem aos mesmos princípios de medida, proporção e harmonia. Quando há um equilíbrio, surge a saúde, a justiça, a virtude. Quando a medida é perdida, surge a doença, a corrupção e a decadência. Assim, Timeu e Critias apresentam uma visão grandiosa da existência. O ser humano não está separado do cosmos, ele participa de uma mesma ordem universal. E encontra sua realização quando aprende a viver em conformidade com ela. Para Platão, compreender essa ordem é uma das tarefas mais elevadas da filosofia. Lembrando aí que a filosofia dos gregos eles estavam tentando explicar o mundo que estava em volta deles. Os pré-socráticos, depois o próprio Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Mas é interessante você ler o Platão com essa visão muito metafórica. Não parar no Platão, você tem que seguir depois os diálogos para Aristóteles, que vai melhorar ainda mais a filosofia de Platão. Afinal, o Aristóteles era um discípulo de Platão, mas a filosofia ela evolui através dessa. Você pega um filósofo antigo e aprimora. Depois, tanto Santo Agostinho também vai aprimorar o Platão, Santo Tomás de Aquino vai aprimorar Platão e Aristóteles também, vai resgatar isso. Então, não leia o Platão isoladamente e tão literalmente. Você pode cair em algum erro e por um caminho não interessante filosófico. Saiba sempre ler o Platão nesse sentido, que ele vai ser o que? Superado. Mas ele não é a superação, não é porque ele é ruim. É porque os conhecimentos ali produzidos por Platão vão ser adicionados através de novos filósofos. Então é importante você ler o Platão, ler o diálogo, mas entender essa questão e continuar os seus estudos da filosofia. Até o próximo vídeo dos diálogos. Se for do seu interesse, é só se inscrever no canal, escrever um comentário e até o próximo.